Olá, sou Alexandre Silvério, sócio-gestor da AZQuest. Estou aqui para falar mais uma vez para vocês, dessa vez a respeito do cenário, dos mercados e do desempenho dos nossos fundos no mês de maio. O mês de maio de 2016 foi um mês extremamente conturbado para os mercados. Tanto o mercado internacional quanto o mercado doméstico tiveram movimentos fortes de realizações de lucros e num ambiente muito de risk-off, ou seja, em que os ativos de risco tiveram um desempenho bastante negativo. Tentando separar as razões que ocasionaram esse desempenho, eu diria que o cenário global foi bastante prejudicado pela percepção dos investidores internacionais a respeito da possibilidade do aumento de chance de que o Banco Central americano, o Federal Reserve, ia reiniciar um ciclo de aumento de taxa de juros num período mais curto do que estimado anteriormente. Ao longo do mês de maio, vários dos seus diretores, vários dos seus membros votantes reafirmaram a preocupação de que a economia americana vinha se recuperando e isso poderia ser inflacionário ao longo do tempo, o que deveria ensejar uma ação do Fed em relação à subida de taxa de juros mais rápida do que a prevista pelos mercados anteriormente. Isso, obviamente, trouxe uma preocupação para os ativos de risco, isso trouxe uma deterioração dos ativos de bolsa e também das moedas dos mercados emergentes. Esse cenário global impactou negativamente o Brasil e eu acho que foi uma das principais razões do péssimo desempenho, principalmente dos ativos brasileiros ao longo do mês de maio. Porém, é inegável que mesmo depois da conclusão do processo de impeachment da presidente Dilma na Câmara dos Deputados e da aceitação da admissibilidade do processo de impeachment pelo Senado, que ocorreu durante esses últimos 40 dias, os mercados passaram a prestar mais atenção no que o presidente interino Michel Temer e sua equipe começaram a anunciar. Nesse sentido, a gente tem aí duas visões no mercado financeiro em relação ao que está acontecendo no cenário doméstico. A equipe econômica anunciada e as primeiras medidas também anunciadas pelo novo governo foram muito bem recebidas. É uma equipe, sem dúvida alguma, de grande qualidade técnica e que tem um correto diagnóstico do que a situação difícil da economia brasileira necessita para a gente começar a consertar e olhar o futuro de uma forma mais otimista e trazer de volta a confiança e a credibilidade tão necessária para retomar o crescimento do Brasil. Por outro lado, o ciclo político, o que cerca também as decisões do governo interino do presidente Michel Temer, segue sendo bastante conturbado, seja através de novas denúncias e novas investigações em relação ao núcleo de poder, bem como também algumas medidas iniciais que trouxeram incertezas em relação à continuidade do governo Michel Temer. Nós aqui na Quest somos extremamente otimistas em relação ao que está acontecendo na economia. É óbvio que o ciclo político vai seguir sendo bastante conturbado, mas nós acreditamos que as medidas já recentemente anunciadas e principalmente a implementação dessas medidas ao longo dos próximos meses serão bem-sucedidas. E nesse aspecto nós estamos otimistas em relação à recuperação da economia brasileira, principalmente a partir do quarto trimestre desse ano ou a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Em relação aos nossos fundos, o grande destaque do mês de maio, o destaque individual dos fundos da Quest no mês de maio foi o AZQuest Top Long Biased. Esse é um produto que permite um grau de liberdade muito grande para os gestores atuarem tanto na ponta comprada quanto na ponta vendida da Bolsa. Esse foi um fundo que teve um desempenho de mais 1,3% no mês de maio contra uma queda de 10% do Ibovespa, mostrando claramente que essa combinação de um portfólio comprado com um portfólio vendido foi muito eficiente, mesmo com uma exposição líquida bastante alta que esse fundo tem. Os destaques da nossa carteira como um todo de renda variável, nessa combinação que a gente tem hoje de carteira entre os fundos, é uma concentração em carteiras, em empresas, líderes do seu setor, que têm uma vantagem competitiva clara e que também apresentam um retorno sobre capital investido ou uma taxa interna de retorno dos seus fluxos de caixa bastante interessante.
nesse sentido. Eu gostaria de destacar 3 posições que nós temos nos fundos de renda variável: Localiza, Raia do Brasil e Cielo. Por esse mês é só. Espero vocês em um novo vídeo da ZQuest. Muito obrigado.